Wilson. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, senhor. Eu tenho que admitir, ainda não me acostumei com seu visual. Disseram, tire o bigode ou perca a eleição. Olha, Wilson, você e eu já batemos de frente no passado. Mas eu quero fazer outra tentativa de dar ao Capitão América uma posição militar oficial. E se discordarmos em como lidar com uma situação? Aí o que acontece? Trabalhe comigo, Sam. Vamos mostrar ao mundo um jeito melhor de seguir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio X-Wars, do seu podcast nerd. Meu nome é Paulo Hulk Vermelho Leão Mil. 000. Não, é Humberto mesmo. E com o nosso link direto lá de Washington, DC. Aqui é o Vitor X, galera. Direto de Washington, do Universo 616, para conversar com vocês. Show de bola. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar do filme, o primeiro filme da Marvel esse ano, que é Capitão América Admirável Mundo Novo. Mas antes de tudo, eu queria chamar a atenção que esse é o nosso episódio número 200. 200. Aê. Quer dizer que a gente tem 200 episódios disponíveis? Não, a gente tem mais de 200. É porque a gente começou a fazer a contagem correta depois que a gente fazia algumas séries, né? E aí essas séries tinham contagens específicas. Aí no final vamos fazer tudo contagem direta. Tá? Mas tem mais de 200 episódios. Só que esse é o episódio que tá numerado com o número 200. Isso. Mas antes de tudo, por favor, rode a vinheta sinopeira, por favor. Momento sinopeiro. Vitor X. Após executar uma missão bem-sucedida no México, Sam e seu parceiro Falcão são convidados à Casa Branca para se encontrarem com o presidente Ross. Ele pede a Sam, o novo Capitão América, para reconstituir a iniciativa Vingadores. Porém, eles quase imediatamente se enfrentam em lados opostos quando ocorre uma tentativa de assassinato. Durante uma cúpula, mais tarde naquela noite, algo ativa a programação adormecida em alguns agentes que estavam entre os convidados, inclusive o super-soldado Isaiah Bradley, que ataca os líderes mundiais. Sam parte sem a bênção de Ross para resolver a conspiração sozinho. Nossa, mas entregou tudo, né? Não, se você Não souber mais fala ou quem menos da causou história. a conspiração. Não, fala... mas aí eu... Acho que é uma sinopse razoável. A pessoa já vai ver, já sabendo do que vai acontecer, né? Que é legal você ver o trem acontecer. Eu não assisti. Eu não vi a sinopse. Se eu tivesse visto a sinopse, eu já sabia o que ia acontecer. Eu gostei de ser pego de surpresa. Tem isso. Eu também, nem trailer eu quis assistir. Eu só assisti uns teaserzinhos rápidos, assim. Mas Não, deixa eu trailer ver. até que eu assisti, mas eu não assisti nenhum comentário do filme porque eu não queria ser contaminado, também nem não. sinopse, nem nada antes. Eu vi cabine de imprensa, né? Então isso já foi mais tranquilo. Mas eu queria perguntar a vocês uma coisa que eu vi na internet. Eu achei interessante a pergunta para discutir. Esse filme é um Hulk 2 disfarçado de Capitão América? Ou ele é uma tentativa de fazer um novo Soldado Invernal? Cara, eu acho que ele tá dentro do esquema pirâmide da Marvel. Você tem que assistir outros filmes para entender o que tá acontecendo. Tem. Isso é verdade, isso é fato. Agora, dá para assistir Filme sem? E a série. E a série. E dá para assistir sem? Dá. Mas que é melhor... Se você saiba a história. Alguma coisa você vai voar se você não tiver lido nada. Mas quem tá assistindo Marvel hoje em dia, alguma coisa já viu, né? Não dá pra ver só Ultimato e assistir esse filme. Dá. Muito menos Ultimato. Porque assim, não vai ter conexão nenhuma de nada. Não, você tem a passagem do escudo, né? Tem no isso, final. tem. No final você vê a passagem de escudo, ok. Ok. Mas você não vai entender lá o parceiro do Wilson, né? Você não vai entender a questão ali da relação do presidente com o Hulk. Você não vai entender de onde veio o líder. A questão ali do... Familiar do líder. Do Ross. Do familiar do Ross, sim, né? Você vai entender, por exemplo, o negócio do Sarkovia, né? Que teve, né? Também. Sarkovia? Sarkovia deve ser uma doença. Deve ser também. É esse aí. Também.
Sokovia. É porque é outro país que é do lado que foi atingido pela mesma situação. Tá, porque, você pensa bem, foi o país inteiro subiu. Na hora que caiu, estremeceu e atingiu. Não foi o país inteiro, não. Foi uma parte da cidade. Você não viu o filme, não, cara? É praticamente o país Ele todo. não viu o filme. Que país tudo. Tipo o centro da cidade ali que subiu. Tem um monte de prédio Pois em volta. mas é aqueles não é nem a países cidade inteira. Aqueles países que é o tamanho de Belo Horizonte. O lance tem que aceitar que a Marvel é um esquema de pirâmide. E tem os Eternos também, né? Tem os Eternos, tem também. Pô, aí eu acho que o lance dos Eternos um monte de gente não pegou, porque teve um monte de gente que não assistiu. Porque ele foi muito fracasso de bilheteria. Mas faz... não tem, Olha só, não tem que assistir. respondendo a pergunta do Paulo aí. Primeiro o seguinte, ele é um Hulk 2 sem Hulk, então, sem Bruce Banner, né? Tem Sem outro Bruce Hulk. Banner. Então eu não acho que ele seja ser um Hulk 2, não. É uma das coisas que eu não gostei no filme. Eu acho que poderia até ser Capitão América Admirável Mundo Novo, com toda essa premissa, com tudo isso, mas o Hulk tinha que aparecer de algum momento, entendeu? Nem que fosse na cena pós-crédito, mas tinha que aparecer no filme. Porque tá diretamente ligado a ele, o Hulk tá vivo, o Hulk não tem nenhum problema com ele, a trama se passa por vários, se passa em vários dias, não é uma coisa rapidinha assim só, e tem a ver com o Hulk. O Bruce Banner se for da televisão é o David Banner, né? Mas tô brincando, o Bruce Banner. O Bruce Banner, ele tem a preocupação com o que ele soltou no mundo, ele se sente responsável pela radiação gama, por mutação de outros seres e tudo, e pelo que o Hulk faz. Então, assim, eu acho que faltou isso aí. Então, eu concordo em certo ponto que ele pega elementos do filme do Hulk e traz né? O filme do Hulk é 2008, se eu não me engano. E traz agora 16, 17 anos depois de volta elementos que aconteceram lá, o Samuel Sterns, o General Ross apareceu em outras produções já, né? Mas, inclusive no Capitão América Guerra Civil. Mas... Ô, Vitor, lembrando, né, Vitor, que a gente tá falando do Hulk que teve o Edward Norton, né? Não é aquele outro. Mas a gente tem que ignorar isso porque ele é parte do universo. Trocou o ator. Só mas trocou é igual o General Ross. É porque a gente teve um outro filme do Hulk também antes. É isso que eu tô falando. A gente teve 2 filmes solos do Hulk. Não, tô falando, mas quem sabe da Marvel sabe que é o filme com o Edward Norton, que faz parte oficialmente do universo cinematográfico da Marvel aí. E então, assim, ele resgata várias coisas desse filme e coloca hoje em dia. Eu não acho isso ruim. E eu também não acho ruim o Capitão América estar resolvendo isso. Afinal de contas, tem a ver com a presidência dos Estados Unidos, né? E ele é o herói mais próximo do presidente, você pode falar assim. E aí não aparece o Hulk nada. Então, assim, é um filme 2 não chega a ser um filme 2 do Hulk porque não tem o Hulk. Que é uma falha dele, na minha opinião. Mas ele pega elementos desse filme, né? Qual que era a segunda parte da sua pergunta? Se ele tenta ser um soldado invernal, um outro soldado invernal. Aí é o seguinte, o filme Capitão América e Soldado Invernal, na minha opinião, é o melhor filme da Marvel. De todos. É verdade. Até do que o fechamento lá da luta contra o Thanos, né? Eu adoro aquele fechamento tudo, é épico, tem um monte de super-herói e tudo, mas pra mim, em termos de filme, o mais interessante, o mais fechadinho em si mesmo, o mais emocionante, o que tem a trama mais legal, mais profunda, assim, é o Capitão América Soldado Invernal. E então, assim, e aí o que eles fizeram nesse filme? Eles resgataram elementos dos 3 primeiros Capitão América, né? Os 3 primeiros filmes do Capitão América, para poder fazer esse filme. E eu não acho isso uma coisa ruim, entendeu? Ele não chega a ser uma cópia do Capitão América Soldado Invernal, mas ele pega elementos da espionagem, ele pega elementos da construção desses primeiros filmes e coloca nesse filme, para construir esse personagem. Quando você pega, por exemplo, o Capitão América, o Steve Rogers, luta com o Batroc dentro daquele navio lá por causa dos segredos ali, né? No filme do Capitão América. E aí, do Capitão América Soldado Invernal. E aqui, quando o Sam Wilson, e ele solta o escudo e luta nele na porrada contra o Batroc. Espanca o Batroc, né? Porque o Batroc é um ser humano normal, muito bem treinado, mas o Capitão América tem o suco. Aí, nesse filme, no começo do filme, igual no outro filme, quando o Sam Wilson, o Capitão América, enfrenta a Sociedade da Serpente, o Coral deixa um grandão para lutar com ele lá.
uma falha que tem que eles não dão nome nem nada, mas provavelmente esse personagem é baseado em alguém da Sociedade da Serpente. E você vê que o cara é acima da média, é um lutador muito acima da média. Ele dá um trabalhinho pro Sam. O Sam também luta com ele sem usar o escudo, sem os gadgets. Então, você vê que replica o começo, a batalha do começo do filme, replica uma outra batalha agora, com alguns elementos em comuns. Mas eu não acho ruim. Eu acho que eles pegaram uma fórmula que funcionou e replicaram aqui. Só que Capitão América Soldado Invernal é um filme muito melhor que esse. Não que esse seja ruim, eu não acho ele ruim, mas ele não é tão bom quanto o outro filme. E pegar o que funcionou e usar de novo, eu não acho errado. Eu vi o Brandon Sanderson, que é um dos autores, os melhores autores de fantasia da atualidade, é um cara que vende livro pra caramba, falando o seguinte, que o clichê bem feito não é clichê. Quando você pega uma coisa que acontece em várias obras de literatura ou filme, né, a jornada do herói, qualquer coisa assim que é uma coisa que é feita continuamente em várias obras, se ela for bem feita, tá ok. Ela não pode ser mal feita, entendeu? Então eu acho que nesse ponto é um ponto positivo do filme, fazer alusão ou repetir o que deu certo nos outros filmes. Eu não tenho uma visão tão boa assim não, cara. Eu acho o seguinte, eu entendo a questão do clichê, concordo com a fala, mas quando você repete uma sequência de fatos parecidos, ainda mais com um filme do mesmo título, cara, assim, tem a primeira ação, o que é resgatado lá vai influenciar a trama, tem a questão da lavagem cerebral, né? Tem essa questão, assim, a questão do que você está trabalhando lá dentro, tem um interno que está fazendo uma coisa que é errada, né? Então, assim, quando você deixa isso muito claro, né? Eu acho que é uma frase. Agora, a gente tem que lembrar também que esse filme ele teve um problema, que ele teve trocas de roteirista. Foram 4 trocas de roteirista, se eu não me engano, ao longo do filme, e teve várias refilmagens também. Teve. Né? Então, teve ele foi mal recebido nas primeiras teve testes. a exibição teste, né? Que é coisa que, por exemplo, o Coringa 2 não fez, né? Mas isso é normal de se fazer. Mas o Flash fez o Flash fez também passa. Não quer dizer nada, mas é um mecanismo para você medir, uma prévia. Isso é uma coisa. Tem grandes filmes que fizeram isso, mudaram e ficaram muito bons. Isso aí é uma ferramenta a mais. Se o cara vai utilizar e como é que ele vai utilizar. Mas eu vi um crítico de cinema falando o seguinte. Um crítico de cinema, não. Ele pode falar que é crítico de cinema. Ele falou o seguinte, que hoje em dia a busca por blockbuster, por ganhar dinheiro e tudo, tá limitando os cineastas na hora de fazer os filmes. Então ele fala que, ele deu o exemplo da Marvel, por exemplo. A Marvel, a diretora dos Eternos, o diretor desse filme, Pantera Negra, são diretores que fizeram outras obras, tiveram muito sucesso, obras mais autorais, e conseguiram mostrar uma coisa diferente no cinema. Quando eles vão para a Marvel, os executivos, os produtores, tem um monte de regrinha, por exemplo, que eles têm que cumprir. E aí, além dessas regrinhas que eles têm que se adequar, que pode limitar ali a criatividade, a maneira deles fazer o filme, além disso, o negócio de você mostrar para uma plateia ali, e essa plateia avaliar, e aí alterar o filme, entendeu? Isso aí vai mudando a visão do diretor. Aí acaba que o cara não consegue fazer o que ele queria. Vários grandes filmes, na sua época, quando lançados, não tiveram, por exemplo, sucesso de bilheteria, aprovação de público, outro dia viraram cult. A gente pode falar aí um exemplo máximo que é Blade Runner. Você vai falar que Blade Runner é ruim? Não, a gente pode até voltar em outros também. Teve vários. Teve vários. Mas por quê? Porque não tinha essa prática. Eu entendo que pode ser uma ferramenta, igual o Paulo falou e tudo, mas à medida que você fica... você dá um monte de limitação pro diretor. Primeiro, com a produção, com o dono da propriedade intelectual ali e tudo, né? Depois você vai e passa por uma audiência. Essa audiência, ela é formada por o quê? São críticos de cinema, são pessoas que entendem da área, são pessoas que gostam na de filme, aleatório. Na verdade, esse tipo de ferramenta era utilizado até para produto, né? Você traz públicos específicos,
Então você não traz um crítico de cinema. Você traz por exemplo, esse filme é voltado para maiores de 18 anos. Como? Quais classes? Aí você faz essa seleção de pessoas. Sabe, entendeu? eu acho que mas não é ruim, eu não. sou a favor, No fato, eu não sou é a favor ruim. de deixar os caras fazer o que eles. Tipo assim, tem que contratar, tem que ter um roteiro bom, tem que ter alguém para avaliar aquele roteiro. Hoje a gente já falou isso aqui um monte de vezes, mas tipo assim, você vai fazer um filme de super-herói, você tinha que ter consultores para fazer isso. Ou então você tem um cara que entende demais, tem que ter um James Gunn para poder fazer o que entende de quadrinho, que leu e entende tudo. Isso é base. Mesmo assim, o James Gunn dá a visão dele e coloca os filmes da maneira como ele gosta de fazer. Então ele vai pôr comédia, ele vai pôr uma série de coisas ali que faz parte dele, né? Agora, quando você pega um cara lá, por melhor diretor, roteirista que ele seja, ele sabe fazer roteiro de Hollywood, ele sabe fazer roteiro de filme. Se ele pega um personagem que ele não conhece, que ele não entende, ele pode tirar um pouco da essência daquele personagem. Fazer até um filme bom, mas não vai ser aquele personagem. Então, assim, aí você vai agradar uma plateia ali, uma plateia ali específica. Mas assim, a plateia ela vai ver um filme já editado, né? Então. Mas assim, eu acho isso aí eu acho que bobeira. É fato. Esse é um tipo de ferramenta. Se eles vão, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Nem toda ferramenta é boa. É uma ferramenta para tentar atingir o objetivo que eles querem. Qual que é o objetivo que eles querem? É outra história. Agora, a questão de roteiro, você vê nitidamente cenas que foram escritas por pessoas diferentes. Você vê, por exemplo... Você consegue identificar uma aí que é diferente da outra? Te fala agora, sequências quase diretas. Aquela cena com o General Ross conversando com o Falcão, chamando ele para ser reativar os Vingadores. Você vê a concepção da fala dele, a postura. Depois você vê, logo em seguida, ele dentro do banco, sai daqui, não precisamos mais de você. Cara... Mas você tem um contexto ali porque ele falou isso? Você teve um contexto ali que o próprio Falcão e o outro ajudaram a conter as ameaças. Mas quem trouxe o cara foi o Falcão, velho. Pois o cara... Mas assim, totalmente sai daqui não faz sentido. Eu vou até voltar um pouco aqui. Eu concordo com o que vocês dois falaram. Só que a gente tem exemplo de coisa que foi pra... Não, eu não... Só, Humberto, desculpa, mas assim... Eu sei que ele foi escrito por 5 pessoas, né? Acho que foram 4 escritores diferentes. 4 ou 5 tem... E não são 4, não são 4 ao mesmo tempo. Foi um, depois entrou outro, então, depois assim, o outro entrou tem crédito para esses. E a gente sabe que foram feitas refilmagens. E aí, assim, tudo que vaza vira notícia. Então, assim, todo mundo tem essa fala. O filme do Capitão América Cidade Invernal é um Frankenstein, é um amontoado de partes de diferentes autores. Só que essa conversa já tinha antes do filme ser lançado. O filme vai ser um Frankenstein por causa disso. Porque ele passou por várias refilmagens, já vou falar uma coisa. Eu não acho ele dos piores filmes da Marvel. Não, eu também não acho melhor. Eu não acho melhor. Não acho melhor, mas eu também não acho pior, não. Eu acho a diversão decente. Inclusive, eu acho que ele é um dos melhores dessas últimas levas. Né? Não, sabe o que eu acho, assim, falando especificamente disso? Esse filme é igual os filmes de origem que começou o universo Marvel. É igual o Capitão América 1, eu não acho o Capitão América 1 bom. Eu acho o 2 e o 3 excelentes. O 3, o Soldado Invernal, então, eu acho foda. O Guerra Civil eu acho muito bacana. Mas esse, pra mim, é do nível do Capitão América 1. É um pouquinho pior que o Homem de Ferro 1. É melhor que Thor 1. Entendeu? Então esse filme, pra mim, é meio que um retorno à primeira leva dos filmes da Marvel. E eu me diverti muito com eles. Agora, ele tem seus defeitos. Ô, Vitor, tem uma história boa do Capitão América 1. Por que eu acho ele bom, cara? Foi nesse dia, a gente foi fazer sessão dupla de cinema. Eu e minha esposa. Foi nesse dia que você deu o primeiro beijo na... Não, já tava casado já, ué. Já tava Tô brincando. Mas a gente foi fazer sessão dupla de cinema. Olha os filmes que a gente viu. Primeiro a gente viu Capitão América... E logo em seguida, a gente saiu da sessão, 20 minutos começou a outra sessão. Qual que era? Lanterna Verde. Nossa, a comparação. Aí não tem como você falar, pô, não, muito aí melhor. Aí sobe demais. Pô, viu? Então foi isso. Foi muito bom. Não, mas não é ruim, Capitão América 1 também não é ruim. Não, eu acho ele redondinho também. Eu acho ele bem.
os filmes do Capitão América, eu acho eles muito redondinhos, né? Mesmo Não. Guerra Civil... Eu acho que em termos eu acho de bem sequência redondinho. de filmes, Capitão América e Guardiões da Galáxia são os mais consistentes Sim, assim, concordo. dentro do universo. Ô, Humberto, desculpa. pode Humberto, por falar. favor. você Sabe, tava já com- passou 10 quilômetros do que eu ia falar, não vou voltar ao assunto, não. Mas quando for assim, você interrompe, pô. Ah, não, vocês já estavam se cortando demais. Não, deixa. Segue o barco. Mas me conta, o que você gostou do filme aí, Humberto? Ah, cara, eu Bom, acho que a gente Não, pode vamos começar, falar, né? Os vamos pontos- falar o os seguinte, pontos deixa eu altos. sugerir uma coisa. Coloca assim, ó, o que você não gostou, que são coisas diferentes. O que poderia melhorar, outra coisa. E depois a gente fala o que gostou no final. Pode Então ser? tá. Começa com você, Humberto. eu não O que você não gostou, Humberto? Eu não gostei da cabeça do líder lá, do vilão. Pra mim ele é líder, cara. Eu não consigo chamar o nome desses caras do nome do Dr. Não deram o Sternes. nome de líder, né? É, Deram só líder. nome É o nome do dele Ele ator, né? chama Samuel Stern. Ele chama Samuel No Stern, mas quadrinho também chama isso. Mas é líder. É Eu também líder. chamo de líder. Só. Ele pra mim é líder. Porque No filme fala líder, não? Uma hora Não. lá? eu acho que não. Nenhum momento, eu não lembro Acho disso. que não. Ah, velho, eu tô tão acostumado que pra mim falava Samuel Stern já na minha Eu já vi cabeça, líder. tava Pra também. mim ele é líder. Porque eu não gostei daquela cabeça de couve de Bruxelas dele. Não gostei. Ele ficou parecendo um monstrinho de filme da Sessão da Tarde da década de 80, assim. Isso Tudo bem que no final do filme Hulk, né, tem só uma elevaçãozinha. Mas pouca coisa. Mas assim, Não, mas você sabe, eu não sei, você sabe que no quadrinho teve uma fase que ele ficou assim? não. Isso é comic accurate, tá? É porque é o seguinte, nos quadrinhos, eu vou falar no quadrinho, tá, gente? Tô falando do cinema, não. A radiação gama no Bruce Banner, no Samuel Sterns e em alguns outros personagens, ela tem muito a ver com o estado mental daquela pessoa. Então, o Bruce Banner tem um Hulk cinza, tem um Hulk verde, mais infantil, tem um Hulk inteligente, tem um Hulk demoníaco, tem um monte de coisa. E vários deles são tipo... Não chega a ser personalidade diferente, mas são expressões de como o Bruce Banner está se sentindo naquele momento ali. Entendeu? Então, e o Samuel Sterns tem mais ou menos a mesma coisa. O Samuel Sterns já teve, que eu me lembre, umas 4 aparências diferentes nos quadrinhos. E todas elas explicadas por radiação gama mudar o corpo dele de acordo com o que ele está sentindo. E aí, ele teve uma bem parecida com esse, e teve uma que era parecida com esse, só que a cabeça dele cresceu maior ainda, igual daquele cara do Invencível. Sim, Você sabe do sim. Só que foi bem antes do Invencível fazer isso, tá, gente? Não foi Angstrom. Invencível. Que chama o inimigo lá. O Angstrom Levi, o Levi, sei lá. Ele tinha aquela cabeça tão grande que ele tinha que eles usavam um suporte para segurar a cabeça dele no lugar. E era aquele formato de couve de bruxelas, igual você falou, de cérebro, parecendo que o cérebro estava saindo embaixo da pele, assim, por cima do crânio. Então, assim, você pode ter não gostado, né, não tá errado, não tô falando que você tá errado, só tô falando que nos quadrinhos ele teve 2 fases parecidas. Uma mais parecida e uma outra que é aquela que a cabeça dele cresceu mais ainda, a ponto dele ter que ter um suporte, e com aquele formato, não só a cabeça comprida, com aquele formato todo parecendo um cérebro ali, tipo que pra mim ele assim, Levi, eu lembro dele, o cabeção igual do Megamente, que é uma clara referência a ele, ao líder, e a cabeça igual do Angstrom, que é um tipo, a pele dele parece que não tem osso, tá só o cérebro por debaixo da pele. E um cérebro gigantesco. Gigantesco, que sempre é uma cabeça muito grande. Ali, ele ficou... Tudo bem, tem coisa ali meio que uma cabeça normal, né? É uma cabeça cheia de bolota. E aí ficou estranho. Eu também achei meio estranho. É uma coisa assim, que eu Parece acho... que ele tem um olho meio cego, né? É um olho Parece que cego. eles jogaram uma Esbranquiçado. moeba na cabeça dele. Ok, eles fizeram aquilo, é uma visão, mas eu não gostei daquela imagem, porque não é a imagem que eu tenho. Você sabe que... eu não tô falando que está errado, não, entendeu? Eu só falando o seguinte, que tem referência no quadrinho. É porque eu lembro dessas duas. Deixa eu trazer uma informação para vocês. Quando eu trabalhei com uma associação de dermatologia, existe uma condição que a cabeça da pessoa fica naquele formato de cérebro, dermatologicamente, assim. É mesmo, essa eu não sabia. Existe uma condição que acontece isso. Causado por radiação gama. Eu acredito que não. É verde? A pessoa ganha super Nem inteligência. fica verde e também não ganha super inteligência. Ela só fica com a cabeça Então, assim, daquele formato lá. Isso foi uma coisa que eu não gostei.
porque visualmente conflita com a memória afetiva que eu tenho do personagem da revistinha. Essa é a primeira coisa. Não, e nos desenhos também. Dos desenhos do Hulk, desenho que tem da Marvel, tudo que ele aparece, o líder, ele aparece nesse formato meio cabeção. E aí, engraçado que quando... Acho que você falou do... tem o Sinestro, não? É o Sinestro que também tem um cabeção? Tem um testão, né? Mas da raça dele, né? É da raça dele. Ele tem uma cabeçona e um testão Eu também. lembro que quando a primeira vez que eu vi os dois, eu achei que eram os mesmos personagens de cor diferente. Ô, Humberto, deixa eu te falar uma Versão de coisa. outro Em relação a isso aí, você lembra no filme lá do... do Bruce Willis lá, do Corpo Fechado? Você lembra que o Mr. Glass, né, que é o Samuel Jackson, ele colecionava quadrinhos, aí ele explica como é que eles desenhavam o vilão e como é que eles desenhavam o herói? Não. O vilão tinha a cabeça mais alongada, o herói tinha o queixo mais quadrado, porque o queixo quadrado, quem vê, passa a questão do cara ser dele ser honesto, dele ser forte, dele ser bons valores. A cabeça angulosa, a cabeça mais comprida e angulosa, passa uma estranheza e dá noção de vilania. Então, isso são técnicas de desenho, né? Hoje em dia, as coisas são mais na área cinza, né? Você tem um vilão bonito, você tem um herói feio. Mas, antigamente, tinha essa coisa de só pelo desenho, só pela imagem, o cara já dava para ver que ele é vilão. E uma coisa é essa, a cabeça mais alongada. Então, se você no Corpo Fechado, o vidro, né? O Mr. Glass, né? Que é o Samuel Jackson, ele fala isso pro Bruce Willis, pro cara lá que tem um corpo fechado, né? E é uma técnica de desenho que usava antigamente para o vilão tinha que ter essas características físicas dessa maneira, para mostrar que ele é vilão. Então o cara olha, aquela imagem que incomoda, esse cara é ruim. O outro que tem a imagem que é agradável, esse cara é bom, sacou? Então a proximidade, né, a semelhança entre o Sinestro e o líder tem a ver com isso. É como os vilões deveriam, né, ser desenhados nessa época. É o manual de como fazer o vilão. Então, assim, isso foram coisas que me incomodaram. O Ross sem bigode me causa estranheza, mas ok, tá bom, tudo bem. Mas é muito também para poder tirar ele até fala de um ator pro outro, né? Ele até fala assim, não, é porque o pessoal fez lá a campanha, ok, tudo bem. Mas assim, isso é detalhe. Pra mim, nada ali, as coisas que aconteceram no filme, que eu vi gente dando chilique. Ah, é porque o cara, ele não é super poderoso, ele não pode aterrissar daquele jeito. Ô, bicho, isso é chilique, cara, vai ler revistinha. Porque uma musiquinha e aí o cara todo... O cara é treinado pra aquilo, gente. Não, assim, é revistinha, gente. Vamos falar que um cara que treina não é só treinado não, velho. Não sabe pousar o negócio aí. O uniforme dele tem vibrânio. O que o vibrânio faz? Absorve energia cinética e dispersa. O uniforme do Pantera Negra era assim, o escudo do Capitão América tem essa propriedade. Por que o Capitão América conseguia pular de lugar altão e cair com o escudo assim, não machucar nada? O vibrânio amortece uma ponte. Inclusive, a gente tá adiantando, mas é uma das coisas que eu mais gostei. Eu acho legal. Também, tipo assim, achei doido demais. Eu espero ter coisa de herói fazendo coisas sobre-humana, mesmo ele sendo humano. Quadrinho, é quadrinho, gente, é quadrinho. O cara, na realidade, eu vou ver outra coisa. Porque assim, o humano é um humano super treinado. E assim, tem um fator heroísmo e tem um fator assim, ele é melhor do que todo mundo. Quantos caras conseguem voar daquele jeito ali, supersonicamente? E com a ciência de super-herói. A ciência de super-herói não é ciência de verdade. O sangue do cara ia ter que ter todo pro pé, não que ele acelera daquele jeito. Se você não tiver uma descrença, não sei se o termo é esse, né? Mas se você não suspensão de descrença. Suspensão de descrença. Excelente, Vitor. Suspensão de descrença. Você vê um filme de super-herói, me ajuda. Então você não vai ver nenhum super-homem. Como é que o super-homem plana? Não tem jeito. Não, gente. E assim, aí você tem que acreditar que as células kryptonianas absorvem energia solar e dão para aquelas capacidades. E que se lasca a ciência é essa. A ciência é mágica. E o lance se o cara tá vendo filme de herói e tá fazendo assim, isso, cara, eu vi, porque começou a aparecer lá na minha timeline, não que eu tava procurando isso, mas porque começaram os caras a fazer resenha, né? Os canais grandes fazer resenha. Cara, o pessoal gosta agora de falar mal de filme de herói. Eu sou nerd, mas eu falo mal de filme de herói. Então, cara, eu sou um idiota. É o seguinte... Assim, Humberto, mas também tem um negócio que é o seguinte, eu vi depois que eu vi o filme, eu assisti um monte de review e tudo, pra poder ver o que tu tá falando. Tem gente que tá falando mal do filme e não viu. Isso aí tem demais. Isso é imbecilidade. Não, eu vi o cara criticando, você não assiste filme e fala mal. Eu assisto e falo bem, mas no que ele fala, ele só fala mal.
Eu percebi que tem um canal grande Não, aí que o cara direito tá da pessoa fazendo não isso. gostar. Não. Eu entendo se alguém não gostou, mas o negócio é você falar mal sem É o ver. clickbait, o clickbait. É o negócio seguinte, qual foco você vai dar? Você vai focar, assim, não existe filme perfeito. Qualquer filme que você pegar não vai... Existe sim, tá? Tipo, Goonies, obrigado você ter lembrado de Conan, lava essa boca aí. Conan, Goonies, tá doido? Mas vamos falar o seguinte, qual que é o foco? E o Humberto falou assim, existe clickbait, cara. Não, o cara, assim, o que eu tô vendo a turma virou moda falar mal de filme. Mas o cara tem um canal de nerd, as pessoas gostam do filme. Então o que o cara faz? Ele fala que gostou do filme e só fala mal. Ou seja, ele fica em cima do muro querendo agradar quem não gosta e quem não gosta só porque não gosta e quem gosta porque Cara, sim. Você me lembrou, tem um canal que o cara fala bem dos filmes, mas todas as miniaturas, ele tem uma frasezinha como se ele fosse falar mal do filme. Sempre assim. É sempre Canseira, cara. Sempre assim. Canseira, pessoal. Aí ele põe uma interrogação,zinha mais ou menos, assim, põe assim, no título. o pior filme cara, da Marvel, aí e só fala bem do filme. Isso aí. Cara. Esse canal específico, ele só faz isso. Isso é meio canseira. Ele só faz o clickbait da miniatura. O cara só faz clickbait e não consegue ter uma opinião. Na verdade, é porque tem gente que redige pra ele só lê. Tem isso também. É verdade. Tem isso também. Esse eu sei, esse canal eu sei que ele já falou que ele chega só pra gravar. Exato. Ele chega só pra gravar. A opinião ele dele grava nem existe. 3 ou 4 vídeos no dia. E ali tem o redator, ele tem o cameraman, tem lá o editor, tem tudo. Então a opinião é de quem escreveu. É a opinião dos outros. Exatamente. Aí como tem muita gente, tem várias opiniões. Mas vamos lá, a minha opinião é... Eu gostei do o filme. que você não gostou? Porque até agora a gente não tem um roteirista pra gente. Não tem. Não tem. Não Somos todos nós, fazemos tudo. E a gente nem conversa antes. Nem conversa antes. Aí o que acontece? O que eu não gostei? Eu não gostei da cabeça de brócoli. Só isso. E pronto. E acabou. E você, Paulo? Cara, assim, eu também fui com expectativa baixa. Muito, eu também tava com expectativa Eu fui com baixa pra expectativa muito baixa. Eu não vou falar ainda que eu gostei, não, mas assim, eu fiquei incomodado com essa parte. E uma coisa que me incomodou, mas eu entendi que é Essa muito... parte qual? A cabeça? A cabeça. Assim, eu achei uma maquiagem que podia ser melhor, podia ter um conceito de arte melhor ali. Né? Até pra poder ficar mais... Ô, Paulo, eu não sei se você leu Mas- isso. Eu não tô defendendo, não, tá? Tô só acrescentando. Diz que eles, nos esquetes e nos testes de maquiagem, a cabeça era maior, mas com os covos de Bruxelas. E aí eles não fizeram porque ficou... Diz que não agradou e eles ficaram com medo de alguém que tem alguma deformidade, não sei o que, se sentir mal Gente, com o negócio. quadrinho. Aí. Quadrinho, pô. Tem, mas quadrinho. hoje em dia isso tem. Por levado em exemplo, conta. uma das coisas que foi legal, uma coisa que ele fez legal é que por causa da couve de Bruxelas, que adorei couve de Bruxelas, que foi dizer, que antes dele aparecer, você via só o vulto e o olhinho brilhando. Pô, legal demais. Igual o Imperador. Legal demais. Aí na Imperador. hora que sai pro plano, sabe assim? Não é possível. Ele ficou igualzinho o Imperador. Cara, que você criou uma expectativa. Cara, ficou parecendo um monstro de filme do Jaspion. Agora, outra coisa que eu não gostei, Filme não, sério. mas eu entendo que é uma concepção quadrinho. Nós estamos falando que ele era um cara que era um prisioneiro, né? Vamos dizer assim, prisioneiro, entre aspas, assim, mas era, né? Que estava trabalhando para o governo, para o presidente dos Estados Unidos, que antes o general tinha uma base praticamente só para ele, mas parecia que o laboratório dele era um laboratório de porão de bandido mequetrefe, cara. E o cara tava produzindo um medicamento pro presidente viver. Então, assim, eu achei que podia ser um laboratório, pelo menos parecido com o laboratório do filme que a gente viu no Hulk ali, sabe? Não precisa ser aquele brancão, bonitão, não sei o quê. Mas, porra, tava muito mequetrefe ali, cara. Você colocou feio pra mostrar que é do vilão. Mas ficou muito mequetrefe. Nem ligo. Sério, nem ligo. Eu não tinha pensado nisso, não. Eu também não, mas eu não ligo. Mas é olhar crítico. Não tem lógica. Uma base, uma coisa, tinha um satélite, não via o negócio, você não conseguia. Então, assim, toda uma questão de verba pro negócio, e o trem parece que foi comprado com balinha Sete Belo. Né? Então... Sete Belo. Você lembra disso, Vitor? Quando a gente for pros Estados Unidos, quando a gente for abrir, eu vou levar umas balas Sete Belo pra você. Valeu. Pra você reviver esse momento. Eu lembro. Quer mais? Bem,
que eu não gostei mesmo foi isso, cara. Sim. Agora... Não, deixa eu falar que eu não gostei. A técnica tá me lembrando uma coisa que ela não gostou, né? Que foi a concepção do... Que foi muito fácil entrar nessa base, né? Que cortou a gradezinha lá muito fácil e entrou muito fácil nessa base que praticamente é uma proteção pro presidente viver, né? O cara abre o portão, enfia na mão pela grade apertando o botão. Não liguei pra isso. Não liguei pra isso. É o que o Vitor falou. Repete aí. Suspensão de descrença. Suspensão de descrença. Então pronto. Cara, o super-herói veste a roupa rapidinho. Isso aí, cara. Só o Flash e o Super-Homem conseguem fazer. O resto tudo demora a vida inteira. Por exemplo, uma coisa que eu achei que eles podiam ter... Que eu acho que eles estão fazendo uma transição legal. O que pode melhorar é outro tópico. Eu quero falar que você não gostou. Não, é o que pode melhorar. Tô falando, mas calma, esse é o próximo tópico. O que pode melhorar é outra coisa. Entendi. Tá bom. Ok, desculpa. Por favor, segue aí, Vitor. Então, o que você não gostou? Então tá, eu vou fazer rapidinho. Eu não gostei da personagem Sabra, tá? Que eles mudaram por uma série de fatores. A Sabra é uma mutante israelense que faz parte do Mossad. Ela tem voo, super força e super agilidade, né? E resistência sobre-humanas, né? E ela é como se fosse a Capitão América, né? De Israel. Eles tiraram, inclusive eles contrataram um consultor que entende, um cara que é israelense, que entende, não sei o que. Eles tiraram porque eles não queriam aumentar discórdias no mundo. A conversa é essa, tipo, não queria polarizar mais. Eu não vou falar a favor de Israel nem da Palestina. Eu não vou. Inclusive, eles mudaram o nome do filme por causa disso também, né? Que em vez de Admirável Novo Mundo, era Nova Ordem Mundial. Isso. Aí, por causa do Trump e tudo, eles mudaram também, suavizaram para poder não ficar parecendo que eles estavam tomando partido. Eles não queriam polarizar mais ideia nenhuma. Okay. Mas por que eu não gostei da Sabra? Já é uma postura da Disney, né? De não polarizar. Né? Por que eu não gostei da Sabra ali? Primeiro porque eu não acho que precisa dela pra história andar. Daquela personagem. Segundo, que colocou ela como uma viúva negra. E o General Ross pôs uma viúva negra pra trabalhar com ele. Qual que é a lógica disso? Ele realmente não gostava da viúva negra. Ela veio da Rússia, da Sala Vermelha, não sei o quê. Então, assim, ela virou tipo a segurança preferida, né? A segurança particular do Ross. A agente secreta preferida dele. Mas faz sentido. Então, eu não gostei. Faz sentido, Vitor. Faz sentido quando você começa a ver que ele tá querendo mudar a posição dele, né? Mas não faz sentido, não. O cara ele pode tentar mudar, mas o cara não vai pegar uma coisa que ele não confia e pôr do lado dele, velho. O Rosa, ele pode tentar mudar como pessoa, mas ele não muda os valores dele. Eu não, assim, minha opinião, né? Mas então, assim, eu não gosto, primeiro, porque mudou muito a Sabra. Não que eu queira tudo igualzinho o quadrinho, mas desperdiçar outro personagem. Igual a gente fala aqui, desperdiçou a Planeta Hulk. Desperdiçou várias coisas. Desperdiçou a Sabra também. Pode ser um personagem desconhecido, pode ser um personagem de terceiro escalão da Marvel e tal e tudo, mas é um personagem legal. Aí, não é mutante mais, não explica os poderes. Ela é super forte, ela é super ágil. Aquela menina daqui é tamanhozinho lá, pra ela dar porrada num cara de 1,80 m e 100 quilos, ela tem que ter alguma coisa a mais, não é só treinamento. Então, assim, ela tem alguma coisa nela, mas não é explicado nem nada, e acabou. Apesar de que mantiveram o sotaque dela e a maneira de falar como se ela fosse descendente do pessoal lá de Israel, da Palestina e tudo. Então, fizeram meio que uma representatividade, né, uma coisa da personagem ter aquela origem daquela região, mas não deram nenhuma ideologia política para ela. Não deram, eu não sei se é ideologia política, não deram nenhuma nacionalidade específica, uma coisa específica, para ela não virar a Capitã Israel, por exemplo. Mas ela é israelense, a atriz. Ela é israelense, ela tem sotaque, por isso, entendeu? Então, tipo assim, pegaram algumas coisas da Sabra, que era para ser ela no começo, aí eu não sei se foi essas reescritas que o Paulo citou, que estragou. Eu não sei se foi essa consultoria do cara que falou assim, não põe ela como ex-agente do Mossad, não põe ela como uma capitã, como a Sabra, que é a principal representante super-heroína. Ela virou uma viúva negra Israel. De lá. Colocou ela como uma viúva negra genérica. Isso eu não gostei. Mas é gosto, entendi. Tá, gente? Tem mais uma coisa que eu não gostei. Eu acho que ela é inútil no roteiro. Não precisava dela no roteiro. E outra coisa que eu não... Mais duas coisas que eu não gostei. Primeiro, outra coisa que faltou o Hulk verde, velho. Tinha que ter Hulk verde. Se aparecer na cena pós-crédito, eu não reclamava. Mas, igual o Paulo falou, é uma história que remete... É um filme que remete diretamente ao filme do Hulk.
tem o maior inimigo, o maior opositor dele, vamos falar assim, durante muitos anos, foi o General Ross. É o cara que caçava o Hulk em tudo quanto é coisa, que não deixava o Hulk em paz, que queria pegar o Hulk de volta, queria vingar por causa da filha dele. Eu acho que ele só queria machucar o Hulk porque o Hulk comeu a filha dele, o Bruce Banner, mas tudo bem. Provavelmente. Mas assim, nos quadrinhos foi anos como maior antagonista. Depois vem um líder que durante uma outra pancada de anos foi o maior inimigo do Hulk, foi o líder. Um era a força bruta, o outro era a inteligência. Entendeu? E aí, põe esses dois elementos e não tem o Hulk. Podia ser o filme do Capitão América, mas o Hulk tinha que aparecer. Isso aí eu acho. É verdade. E assim, uma coisa que eu não gostei também, tem algumas coisas que repete muito. É o filme feito pra criança, ou pra menino bobo, ou pra gente boba. Fica repetindo muito. Falcão não tem um soro do super soldado. Falcão não sei o quê. E não é num conceito assim, você tem que se provar, ser tal e tudo, que você merece o Capitão América. É simplesmente ficar falando isso o tempo inteiro, entendeu? Então, eu acho que é até legal citar isso uma vez ou outra ali, toda a comparação, o peso que é ser o novo Capitão América, como que o Steve Rogers foi foda e esse legado é pesado pro Sam Wilson. Isso eu acho muito legal, entendeu? E como que o Sam Wilson tenta viver à altura disso. Mas ficar repetindo isso o tempo inteiro é igual ficar repetindo as cerejeiras em flor, vou passear com você, Beck. Toda hora eles põem o Harrison Ford pra falar isso, velho. E aí essa repetição me incomoda, isso eu acho que foi ruim no filme. E isso é porque eles querem explicar as coisas, explicar o negócio no roteiro ali, sei lá, ou foi por causa desse recorte que o Paulo falou, não sei. Mas isso que me incomoda, esses 3 tópicos. A Sabra, que eu acho que desperdiçaram a personagem e ela não tem uma função muito boa no roteiro. Faltou o Hulk e alguns temas que são toda hora vem falando a mesma coisa. Tem 2 coisas que eu não gostei no filme também, que eu lembrei agora. Uma Posso delas... deixar o Paulo vai falar. Não, Primeiro mas que não tem são só essas 2 coisas. E segundo é porque não tem batata. Não tem Pokémon. Não, odeio Pokémon. Mas não gosto de Pokémon, não gosto. Mas gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Não, Cavaleiro do Zodíaco é legal. Nossa, detesto. Mas é legal, principalmente o Lost Canvas. Cara, mas tá, não vão entrar. Eu gente, gosto mais de Pokémon Cavaleiro do Zodíaco, pelo amor de Deus. Mas aqui, as 2 coisas que eu não gostei. Eu acho que o Exposito, né? Esqueci o Juan Carlos Exposito. Juan Carlos Exposito. Cara, eu acho que ele teve pouco tempo de tela e foi mal aproveitado, cara. Esse cara tem uma presença, cara. Mas isso aí não é que você não gostou, isso pode melhorar. Olha só. Olha a diferença. Você gostou do Juan Carlos Esposito. Você só queria mais dele. Tá. Então vamos lá. Então só mais uma coisa que eu não gostei. Aquela cena final, a última, ela foi muito brega, cara. Foi uma coisa assim... Não precisava. Aquilo foi só pra falar, vem Guerras Secretas aí. Cara, não gostei. A cena pós-crédito. A última cena pós-crédito. Respeito o seu gosto. Mas eu achei ruim gostei, nem bom. cara. Eu esperava uma cena eu achei muito melhor. Brega. Foi forçada demais aquilo ali. Foi muito forçado. Não. Acho que não. O que pode melhorar? Eu acho que não. Agora, o que pode melhorar? Você primeiro, Humberto? Eu acho que podia melhorar a questão dos Thunderbolts estar vindo aí na sequência e não ter feito uma chamada desse filme pra lá. Eles fizeram a chamada pra Guerras Secretas, que ainda não tá no radar de ninguém. Seria muito melhor ter, em vez de ter aquela porra chata pra caramba, lá vem Guerras Secretas pra cá e fazer uma da como é que chama, que tá coordenando o Thunderbolts? A Condessa. Ela apareceu na prisão pra conversar lá com o Thunderbolt lá. Condessa Valentina. Condessa. Ela Fontaine, isso. Eu acho muito melhor, cara. Eu acho que eles podiam melhorar assim porque o que tá acontecendo é o seguinte, a Marvel é um esquema de pirâmide, ela tem lançado coisas reprogramadas e tal, aí eu acho que em certo momento eles estão perdendo um encadeamento assim, o próximo filme vai ser esse, eles fizeram uma chamada por um que não tá tão perto. Então, assim, isso é uma coisa que eles poderiam casar um pouquinho melhor. Porque o pessoal vai esquecer. Igual esqueceu do líder lá no filme do Edward Norton. Porque já tem tempo pra caramba. Então, assim, é uma chamada que lá na frente alguém vai lembrar assim... Quem que era esse cara mesmo? Aí eu vi esse filme, mas eu não lembro quem que era o cara. O cara que não lê revistinha vai custar associar. Na época, quem comprava a revistinha sabia que era o líder ali. Então, assim, eles podiam melhorar um pouco, assim, essas chamadas para um filme na sequência. Casar um pouquinho melhor essas produções. Eu acho... Eles poderiam melhorar também, uma coisa que o Vitor já falou, coloca gente que está envolvido no universo, assim, seja visceralmente, porque trabalha lá,
ou seja, porque o cara gosta pra caramba, porque o cara tem É conhecimento. uma referência nesse meio. Aí tipo assim, igual o James Gunn igual aquele cara que fez o X-Men 97 também conhecia e tal. E põe gente que trabalha, porque para de ficar chamando diretor que é modinha, chamar aquele Waititica lá que fez aquela porcaria do... Nossa, do aquele... Não, ele não do- vai do voltar Thor. pra Marvel, não. Eu li um negócio essa semana. Não, mas não falando deveria nem que- ter entrado, cara. Não deveria nem ter Não, entrado. não só faz uma coisa qualquer, como ele depois fala que fez só pro dinheiro e nem sabe quem que é o personagem. Aí vem os outros lá, vem os malditos, meu filme é maior que o universo Star Wars. Eu detesto esse tipo de coisa, porque esses caras estragam tudo, cara. Eu também. Então, É a minha visão do universo. então para com isso, gente. Faz a coisa pro fã que existe, porque o fã que pode virar, ele vai aproveitar de uma coisa que já faz sucesso há 60 anos, 70 anos. Pelo amor de Deus, pra que ficar É inventando aquele roda? negócio, né, cara? O trem feito em cima da obra vai levar a gente para a obra original. Se faz um troço muito Você faz um diferente... trem diferente, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Quem vai ler Guardiões da Galáxia, por mais que seja legal? É diferente, cara. Se for muito diferente... diferente. Se você pega os primeiros Guardiões da Galáxia, Nossa, não tem nada a ver. completamente Tem nada a ver. diferente. Mas os conceitos estão ali. Então eu acho que isso é uma coisa que eles já viram, já entenderam, mas não aprenderam. Não aprenderam. Não aprenderam. Então, maneira nesse tipo de coisa e para de tentar fazer a visão do diretor modinha. É inferno do Ô, cacete. Paulo, eles pegaram tanta coisa do Hulk, pra você ter ideia, porque a Sabra, ela teve várias interações com o Capitão América depois de um tempo, porque ela virou o símbolo, né, o Capitão América de Israel, né? Mas pra você ter ideia, a primeira vez que ela apareceu foi na revista do Hulk. E não só a primeira, as primeiras vezes, as interações que ela teve foi com o Hulk. Então, assim, o Hulk verde, né? Então, eles pegaram um monte de coisa da mitologia do Hulk e colocaram no Capitão América mesmo. O que pra você podia melhorar, o Vitor? Eu? É. Cara, eu tenho minha lista enorme aqui, tá? Mas Vixe eu Maria. tô brincando. Primeira coisa, o James Gunn, ele não tem medo de pôr gente de roupa colorida e fazer os negócios, entendeu? A Marvel ainda tem um pouco desse medo. De vestir uniforme, sabe? O Deadpool até zoou isso com o filme, no filme do Deadpool Wolverine. Meteu o uniforme amarelão no Wolverine lá e ficou do caralho, velho. Eu gostei demais. Aí, e a Marvel ainda tem um certo receio de pôr os uniformes como eles são nos quadrinhos. E aí, cara, eu acho que poderia melhorar a questão da Irmandade da Serpente. A Irmandade da Serpente, sim, é um grupo que é inimigo recorrente do Capitão América. Já enfrentou Vingadores, enfrentou outras coisas, sim. Mas ele é um inimigo. A Irmandade toda, o grupo inteiro, são inimigos do Capitão América. Tá? O Coral, que o nome dele em inglês, se não me engano, é Sidewinder, ele até enfrentou o Hulk já e tudo, mas tomou um cacete. Mas ele é o principal inimigo, é o Capitão América. E ali, cara, eles perderam a oportunidade, mesmo que fosse durante aquela batalha no começo, que é uma batalha excelente, que eu gosto dela, de colocar os caras com alguma coisa que fizesse alusão àqueles. Cada um é uma cobra diferente, entendeu? Por exemplo, tem um cara nos quadrinhos que. Acho que o nome dele é Crotalus, tem um outro. Que são os caras super fortes. Aquele cara que briga com o Sam, ele poderia ser chamado por um nome da. Eles não são a Sociedade da Serpente? O título Sim, não é esse? uhum. Não é um mundo de fantasia, de super-heróis, super-vilões? Podia colocar ali a equipe de vilões. E na linha de brinquedos que eles lançaram, tem a Diamondback. A Diamondback foi o interesse amoroso do Capitão América Steve Rogers durante um tempo. Ela era uma vilã que se regenerou e virou uma heroína. E ela fazia parte da Sociedade da Serpente. Isso aí tudo que você falou é nome de Entendeu? cobra, você sabe, né? Sidewinder é uma Sei. cascavel, Crotalus é cascavel, Diamondback é cascavel, é tudo cobra. Tudo cobra. Mas a ideia é essa, cara. A ideia é essa. E aí eles cortaram, nesse negócio que o Paulo falou que reescreveu o roteiro, tiraram a Diamondback, que ia ser uma das vilões ali da Sociedade da Serpente. Então, assim, pra mim, eles poderiam melhorar naquele momento ali da sociedade, mesmo que o Sam derrotasse eles rapidão, como foi na luta ali, que foi uma luta legal e tudo. Mas pôr os caras fazendo alusão aos personagens dos quadrinhos e mostrar que eles têm algum superpoder ou algum gadget, ou eles usam algum aparelho que dão pra eles uma habilidade diferenciada. Entendeu? Ele podia O Juan usar Carlos mesmo. Esposito. Eles podiam usar o soro do que foi distribuído na série do Falcão. Que fosse o soro ou que fosse uma outra fonte qualquer, entendeu? Cara, podia ser só um uniforme que dava um poder diferente, que tem a ver com alguma cobra, entendeu? Uhum. Ou só usasse os nomes de cobra, igual a gente tá falando, e tivesse um uniforme, uma roupa assim que fizesse alusão. Não precisa ser um uniforme totalmente colorido.
Mas a Diamondback, eu sei que ela tava no roteiro e ela foi retirada depois dessas audiências teste, essas coisas aí. Então, tipo assim, aqueles caras ali, eles podiam ser um grupo especial, um grupo de vilões que tinham poderes ou uniformes ou habilidades diferenciadas. O Juan Carlos Esposito, eu concordo, é um puta ator. Poderia ter um filme só do Capitão América contra a Sociedade da Serpente, que eu acho que ia ser foda. Eu acho que ia ser muito legal, logicamente, desde que bem escrito e tal, entendeu? E mostrar essas coisas. E aí eu acho que desperdiçou ali a Sociedade da Serpente também. Então, assim, poderia, não foi ruim, mas poderia melhorar. Concordo com o Paulo, usar melhor o Juan Carlos Esposito. E ele poderia ser o principal vilão da história, por exemplo, que ele tem uma cara de vilão foda, entendeu? Ele tem. Mais do que o líder. E ele poderia ter colocado os outros personagens, tá? Então é isso daí. Outra coisa que eu acho que poderia melhorar é, pulando meio pro final, eu entendo a lógica de como que o Sam conseguiu fazer o Ross voltar ao normal, entendeu? Convencendo ele pela razão, porque na força ele não ia ganhar nunca. Ele podia retardar, ele igual ele retardou, né, a luta, mas ele podia ganhar a luta. E tem um monte de gente falando assim que nunca que o Capitão América, velho, nos quadrinhos o Demolidor segurou o Hulk em Nova York. Ele não ganhou, mas ele retardou o Hulk pra evacuar. O super-herói é isso. O Sam ali tava claro que ele ia perder se continuasse, mas ele consegue segurar e trazer o Rosa à razão. Eu não acho que ficou ruim esse negócio. Mas pra mim, a Beth, a Liv Tyler, a Arvin, tinha que ter aparecido ali naquela hora. Se ela aparecesse, fechava muito melhor e tem tudo a ver com o Hulk. O Hulk verde, quem que acalma ele? Nos filmes, é a Natasha Romanoff que acalmava ele porque ele gostava dela. Nos quadrinhos, é a Liv Tyler. E no primeiro filme do Hulk também era a Liv Tyler, né? Era a Beth Ross. Então, assim, ela viu que o pai dela tá transformando, tá fazendo aquela coisa, o pai dela tá tentando entrar em contato com ela o tempo inteiro. Era a hora dela voltar, muito mais do que na prisão. Se ela aparecesse ali e ele destransformasse para não machucar a filha, ia ser muito melhor. Mas não foi ruim como ficou o Capitão América também, não, entendeu? Até porque ele fala a mesma frase quando ele chega na parte das cerejeiras lá, né? Aham. Continua na ignorância e depois fala de novo. Ah, tá, entendi. Não, mas aí que não é que ele vai e ele consegue convencer. É isso que você quer mostrar pra sua filha que você mudou? É assim que você mudou e tal? Então pega um pouco no desenvolvimento do personagem do filme. Mas se aparecesse a Beth, tinha tudo pra ele se entregar. Poxa, minha filha, eu não vou machucar minha filha tá pedindo pra eu fazer isso. Se fosse no caso do Bruce Banner, pô, o amor da minha vida tá pedindo pra eu fazer isso. O Hulk mantém, mesmo quando ele muda, ele mantém as memórias. E o Hulk vermelho, se for igual no quadrinho, ele consegue, ele tem uma raiva, ele fica com as emoções mais à flor da pele, mas ele consegue manter a mentalidade Ross dentro dele normalmente. Entendeu? Ele é muito mais consciente do que o Hulk verde. Então, assim, eu acho que poderia melhorar nesses pontos. Aí são as coisas que mais chamam atenção. Talvez pudesse melhorar outras coisas também, mas nesse filme aí, sem mexer muito, é na Sociedade da Serpente colocar eles ali mais caracterizados e mostrar mais personagens da sociedade, né? Aproveitar melhor o Juan Carlos Esposito e, no caso ali da volta, né? De conseguir chamar ele à razão, você teria que ser com a filha dele. Entendi. E agora você fala o que gostou? Não, eu já não, falei. O Paulo, o que ele poderia melhorar o que poderia melhorar, você até abordou aí de novo. Eles podiam contratar a gente também. Aí podia. Eu acho que a questão melhorar não sei pra quem, né? Pra mim melhorava. Pra eles eu não sei. Esse é só no teste, a gente já sabe. Só fazendo. Mas a questão da serpente, eu também achei que ela foi introduzida, mas podia ter sido introduzida melhor. Com o mesmo tempo de tela, podia ter dado mais ênfase como que esse grupo ele é um grupo terrorista, é um grupo que faz, né, é um grupo que tem que estar no radar ali como um grupo terrorista, né? Isso. Igual como Hydra igual outras coisas assim como que é possível, né? E não como, os Estados Unidos pagou, né? Os caras... Não, foi e se mete o uniforme deles, Paulo, e se mete o uniforme deles, cabia até o Sam fazer uma piadinha. Não, tipo assim, sabe?
Não, todo mundo é o circo, entendeu? Cabia até uma É. piadinha, mas ia ficar legal, cara. Fazer uma coisa pequenininha, assim, uma coisa assim, mais não tão Ué. guerrilheira. Um símbolo no peito, Mas, sei lá, um é, uniforme com cor mas uma diferente. coisa também pô. que eles podiam ter feito, por exemplo, é a interação entre essas pessoas que têm destaque. Se aquele cara grandão não tivesse aparecido do nada, já tivesse meio que do lado da Exposito ali, no começo ali, e ele ter dado um nome pro cara, você fala, pô, esse cara tem um destaque aqui, né? Ué. O cara saiu do nada. Valorizava muito mais a luta. É. Porque no Capitão América Guerra Civil, Guerra Civil não, É, Soldado Invernal, eles falam, o cara dá, ó, quem que é o Batroc? Batroc era um cara Pois é. Forças Especiais da França, especializa em não sei o que, pô, dá um brief do cara, esse cara é foda, ele sabe brigar e ele é bom. E era líder. questão assim de 1 minuto, cara. Era 1 minuto de fazer uma cena ali que dava o nome, punha o cara do lado, seguia junto. Tipo assim, o cara tá ali do lado do líder da serpente, então o cara não é qualquer um, né? Parece que foi, precisamos de um cara pra dar pouco de porrada no Falcão. Porque o cara derrubou ele na primeira cena, foi do cara. Aliás, uma das coisas melhores foi como que ele conseguiu lutar com o escudo bem, né? Que era uma das coisas que vinha da série que tava tentando treinando poder conseguir fazer, né? Mas a questão é por que parece que fizeram precisando de um cara pra dar porrada nele, enquanto o outro foge. Praticamente E precisar dar porrada nele, o cara tinha que ter o mínimo de capacidade, né, de competência. Era só dar um pouquinho mais de destaque pro cara, né? Que pode ser que tenha até essa cena. Porque o cara tinha fala. O cara teve fala, né? Não foi só chegando. A cena do cara foi com fala. Não foi só chegando da porrada. Então, ou seja, existe. Aí a gente volta no problema. Isso aí, por exemplo, uma cena que provavelmente teve regravação, teve mudança do roteiro ali. Que, assim, você não dá uma fala pra um cara que vai só dar uma porrada. Você não dá uma Eles fala. tiraram a Diamondback dessa parte. É. Ela aparecia nessa parte aí da Sociedade da Serpente. Então, assim, mais uma cena aí. O que eu acho que podia melhorar, que eu vi que eles estão tentando fazer, e isso já foi falado, que eles estão tentando trazer de novo a questão dos capacetes, né? Não ser aquela coisa mais de nanotecnologia, né? Então você vê que o do Capitão, né? Ele é nanotecnologia, mas o do Sidekick dele é um capacete. Sidekick, É um capacete, né? Como que ele chama, Vitor? Joaquim? Falcão. Não, Joaquim, mas ele no quadrinho é chamado como Falcão, né? Ele assume o ele vira o Falcão e chama Joaquim Torres. Só que no quadrinho ele não é militar nem nada. Ele é um imigrante legal mexicano que a Hydra pega para fazer experiência. Quando eles libertam ele tá meio um híbrido, né? De humano e ave e tudo. Por isso que o Sam Wilson já é Capitão América, pega ele para treinar, para ajudar ele e vira o Falcão. Mas inclusive o Falcão nos quadrinhos ele não é militar. Ex-militar. Ele serviu exército, ele saiu, mas ele virou um assistente social. Ele lutava pelas causas negras ali aqui nos Estados Unidos. E outra coisa que eu acho que podia melhorar é a questão também ali da ilha ali que é aquele Eterno que tava emergindo, né? Por quê? Celestial. Como? Cara, porque assim, eles têm trouxeram o Adamantio, né? Pra história, pra dentro do história. E né? não é uma liga, né? Não é uma liga, ele é um mineral. Ele é um mineral. Pelo menos deu-se a entender que é um mineral que foi extraído daquela ilha, né? Mas em nenhum momento eles mostraram uma estrutura ali de pesquisa, de mineração lá dentro. Pra mim não precisava, não. Eles só falaram que o Japão conseguiu desenvolver a tecnologia para minerar o adamante, minerar e processar. E aí, de repente... E isso é comic accurate, tá? Porque nos quadrinhos, o cara que consegue fazer isso, pegar o adamante, derreter e moldar ele como quer, é um japonês que é o pai da Lady Lethal, que é uma das inimigas do Wolverine. E ela tem raiva do Wolverine, que eles pegaram a pesquisa do pai dela, roubaram, e o projeto Arma X usou para criar as garras de metal do Wolverine. Aí. Então o negócio dela, Informação ela meio que vira uma vilã porque ela quer vingar a honra do... E o pai dela acabou tendo que cometer suicídio, né, Araquiri e tal, porque perdeu a pesquisa que ele tinha que entregar para o chefe dele. E aí ela quer vingar o pai dela e ela culpa o Wolverine,
coitado, né? O Wolverine fizeram negócio nele à força e ele virou o alvo da Lei de Letal, não os Nada a ver uma cientistas com a que outra. criaram, É, tipo, Zero Adamante uma nele. vítima Mas igual isso é ela. como que é Curate. O Japão que nos quadrinhos, primeiramente, consegue minerar e refinar o Pois adamante. é. Aí a gente tem isso, ou seja, já houve uma mineração, mas de repente tem uma corrida de navios para chegar na ilha, né? Não, Ou é pra, seja, tipo, tomar, eu É, acredito, né? cara, tá, nem mas, liga você, pra mas isso. você entende assim, vamos pegar assim. Hoje em dia você tem que ter uma lógica assim para poder fazer um filme, né? Que você tem muito mais interrogações antes que você tinha hoje. Para você ter uma mineração numa ilha, já tem que ter uma ilha dessa com, por exemplo, um cinturão de proteção e a base lá. Não, eu não diria a proteção são os navios. Pois é, no mas mar os ali. navios Mas a parecem- base de mineração provavelmente tá lá, a gente só Pois não é. viu. Ué. Mas essa base já tinha que ter uma proteção e você tinha que ter uma proteção daquela área, né? Não só a A aérea. proteção como... são os navios. Pois é, mas Que os o- navios que o pareciam que Japão estavam tá numa fazendo. corrida. Mas parecia, mas tem que pensar o seguinte, também não precisa explicar tudo, né? Não, Isso aí ia ser um explicar tudo. detalhe Não que precisava não nem ia... o presidente estar no navio, né? É, se precisar pra ele Ah, mas isso é porque ele vilão, quis, né? É. Isso é o Ross o tempo inteiro. Pois ele é o Eu Ross. vou fazer isso, eu vou não sei o quê. Não, Ele, eu toda hora ele entendi, quer estar no mas meio olha, das coisas. Nem é uma coisa que me atrapalha, não. Mas se eu for olhar o presidente ir pro navio. Não, gente, tem sentido. Não fazia um menor mas sentido. eu não ligo pra nada disso, porque pra mim, isso não faz diferença na história. Não faz. Mas assim. Mas eu gostei Tipo de ter assim, colocado eu entendo o que você não Celestial. gostou, mas eu não. Isso pra mim Não, também não é o muda que eu nada, não. gostei. É o que eu acho que pode melhorar. eu já- Pode melhorar, desculpa. eu já É, estou puxando. melhorar É o que poderia. pode melhorar. Eu já estou puxando pra cá, que é o seguinte, eu gostei de ter colocado a Ilha Celestial. Porque era uma coisa que tava lá, de um filme que não rendeu muito. Então deram uma importância pra isso, porque apareceu do nada. Isso já apareceu em outras séries, mas Se assim, lembrar que apareceu um celestial na Terra. né? apareceu um Celestial. E aí ele já apareceu no... Foi qual filme que ele No apareceu? mundo inteiro viu O um mundo bicho inteiro gigante viu. chegando Qual no que foi a céu, série que eles falaram da ilha lá, que eles mostraram os helicópteros? Teve uma série que mostrou isso. Eu acho que foi. Não foi do Invasão Secreta, não. Foi Invasão Secreta? Pode ter sido. Que é tão ruim que É, a eu gente não tô fala, né? lembrado, É tão não. Eu ruim que lembro deve que ter teve sido essa lá. cena, mas não lembro quem Pois que é. E aí, assim, eu gostei deles ter feito essa amarração. Eu gostei deles ter pegado o filme do Edward Norton, que foi um filme que ficou meio esquecido. Até porque tem um ator que é diferente. Cara, e eu revi o filme antes de ver o Capitão América, e eu gostei mais dele hoje em dia do que eu gostei na época. Não tô falando que ele é uma obra-prima, não. É. Mas eu achei mais legal, cara. Vi mais easter eggs, vi mais coisa a ver com os quadrinhos. Eu dei mais valor a esse filme hoje em dia do que eu dei na época. Sinceridade. Eu gostei, no modo geral, eu gostei demais do filme. Porque, pra mim, tem muitas cenas legais de luta. Tem cenas bem encaixadas de luta. Aquela cena final do Hulk lutando, que foi do caramba. Foi legal. Eu vi... Destruindo a É um Casa Hulk, Branca. né, Humber? Destruindo a Não é Casa- que Hulk Não. fresco, inteligente, que virou. Eu falei o com universo. vocês uma vez, num desses episódios, que eu sentia falta daquele pulo do Hulk. E ele deu o pulo do Hulk. É um né? pulo que ele voa, é Ele exagerado. voa, que é... E aí eu vi Chiliquento falando que aquela luta não tem como acontecer. Ô, cara, vai assistir novela Cara, o mexicana. Demolidor lutou contra o Hulk. Vocês têm noção do que é isso? Demolidor Demolidor tem... brigando. O Demolidor. Sabe como é que o Hulk apaga o Demolidor? Ele bate palma. É. Ele é super sensível, né? Isso. A audição dele, aí a onda de choque Rebenta. dá uma dor nele violenta, ele vai e cai. Entendeu? Mas o Demolidor consegue, ele enfrenta. Super-heroísmo é isso, velho. Não, cara, ele lutou, aqueles drones atirando com aquelas metralhadoras cheias do caramba, cortando a estrutura, que é aquilo mesmo. Cara, o projétil dessas artilharias pesadas navais, tipo destruir tanque, artilharia antitanque, esses troços tem o projeto do tamanho de uma garrafa. Os troços atirar numa parede, atravessa a parede mesmo. A galera chilicana quebrou a parede. Ô, bicho, cara, vai assistir novela mexicana, velho. Você, pelo amor de Deus, vai assistir outra coisa. E aí... Vai ver reality show, né? vai ver reality show, você quer a realidade, né? Então, assim, eu gostei do tapão, que o tapa, pra mim, é uma das coisas mais revistinhas do planeta. Mais né, legal cara? do Hulk, né? Aquilo, é mais fácil ele jogar qualquer coisa, não, ele dá um tapa, dá um bate-palma. E, assim, ele voa com um pulo que fisicamente não poderia acontecer. Cara, que se lasca, aquilo é revistinha. Eu gostei daquela cena de luta, eu achei do caramba, eu gostei do heroísmo, eu gostei do personagem, do Sam. O fato dele estar falando do soro o tempo inteiro é que tem um chilique mundial por conta dele ter se tornado Capitão América, falando que isso era por causa de
de cultura woke. Não, isso tá na revistinha. Ah, meu Deus, aí não, né? O cara não sabe nada Ele de não quadrinho. sabe, mas fala. Só. Tem muita gente que não sabe nem que esses personagens vieram de revistinha. Tá cheio de canal aí, Não, cheio de o seguidor. que aconteceu na revistinha, que não aconteceu no universo Marvel, é que o Buck, ele assume o manto primeiro do Capitão América nos quadrinhos. Mas são e depois circunstâncias o Sam. diferentes, né? Mas são O circunstâncias Buck assume o completamente manto do diferentes, Capitão América. sem ser Desculpa. oficial, né? Aí você tem aquele cara que já apareceu no... E o Não, Steve mas deixa eu só Rogers fazer uma morre, observação né? aí. O Buck assume o manto do Capitão América quando todo mundo acha que ele foi assassinado. Isso. E aí o Buck se sente na responsabilidade. Ele estava trabalhando no Capitão América já junto, já tinha uns anos. Assassinado, vão lembrar que foi o Steven Rogers, no final da Guerra Civil. Isso, Steve Rogers. Ele foi assassinado. E aí, todo mundo achava que foi assassinado. Aí o Buck, ele assume o escudo e o manto do Capitão América a pedido da SHIELD, do Nick Fury, para poder descobrir o que aconteceu com o Steve Rogers para poder manter o legado do Capitão América vivo. Então, é uma coisa. Depois, quando o Steve Rogers, o Capitão América, volta tal, e tudo, o quadrinho, a gente sabe que ninguém morre, quase ninguém morre em definitivo. Mas quando o Capitão América volta, e aí ele envelhece por causa de um vilão lá que chama Prego de Ferro. É complicado, mas ele perde os poderes e ele envelhece. Ele vira líder da SHIELD e ele escolhe o Sam Wilson para ser o Capitão América. Então, quando ele escolhe quando no filme ele escolhe o Sam Wilson, tá completamente igual nos quadrinhos. Pulou essa fase, o Capitão morreu, quem vai assumir? O Nick Fury chega pro Buck e fala, olha, você que é o cara que mais conhecia, ele estava do lado dele, você tem super soro, você tem um braço biônico, você pode ser o Capitão América. Agora, quando o Steve Rogers escolhe, ele escolhe o Sam Wilson pelos valores dele, Exato. pelo que ele pode representar para a América, para o mundo inteiro, por ter valores iguais ao Capitão América. Entendeu? Quando eu falo América, gente, o Capitão América nos quadrinhos hoje, ele não é um herói, assim, que faz tudo que os Estados Unidos manda cegamente, não. Várias vezes ele fica contra o governo. As histórias dele são interessantes por causa disso. Ele é um cara que valoriza, os valores dele são o quê? Família, respeito, liberdade, valores que deveriam ser mundiais, entendeu? Ele não fica valorizando assim, ele não é o patriota cego, tá? Agora, ele quer o bem dos Estados Unidos? Ele quer também, mas ele não quer o bem dos Estados Unidos em função do mal de qualquer outra nação, mesmo as inimigas, ele quer o bem mundial. Eu gostei do Sam Wilson, eu gostei do personagem, eu gostei da interpretação do ator, eu gostei muito do Joaquim Torres, achei legal demais. Eu gostei do poder do Capitão América lá com tecnologia de Wakanda, que precisa daquilo para lutar com o Hulk, porque o Hulk efetivamente é muito overpower, não tem jeito. Eu gostei das batalhas todas, eu gostei das cenas de ação, eu gostei... Cara, achei filme de herói legal demais, eu entrei no cinema, fiquei feliz, saí de lá feliz, cara, que filme legal. Tá, expectativa me ajudou. Eu tava com a expectativa muito baixa. Isso é importante. Eu tava com expectativa muito baixa, e com expectativa muito baixa tem chance de gostar, mas se fosse uma coisa ruim, provavelmente não ia gostar. Então, como filme de herói, filme de herói, eu achei muito bom, eu achei ele melhor, vamos botar no mesmo universo. Eu achei melhor do que o Quantum Mania do Homem-Formiga, por exemplo. Não, muito mais, sem comparação. Muito Sim, mais. não tem... eu gostei mais do que da série lá do Soldado Invernal. Eu também achei melhor. Eu achei bom. Refizeram um monte de coisa? Refizeram. Coxa de retalho. Eu achei estranho que ela fala mesmo assim, vamos fazer iniciativa Vingadores. Aí depois fala assim, some daqui. Aquilo eu achei estranho. Eu não tinha associado a coxa de retalho. Mas também... faz falta, se eles querem dar sequência de reunir os Vingadores, vai ficar meio estranho esse filme nesse enredo. Cara, mas eu achei que... Não, Humberto, mas aí eu acho que agora o Sam quer reunir os Vingadores por conta própria, não a pedido do governo. Só que não tem Thunderbolts na história, né? E tinha que ter, né? Que vai sair... Quando que vai sair? Março? É março. Então falta... Não, março, ou está em fevereiro? Não sei se é maio. Falta um pouquinho mais. Falta pouco. Falta pouco, tá faltando, sim, coisas pra esse universo nerd começar a conspirar. Cara, eu quero tanto conversar com você sobre Thunderbolts. Thunderbolts nos quadrinhos é tão bom e eu tô com tanto medo desse filme. Eu acho que baixa expectativa. Uma né? Colocaram lá o Buck lá como um congressista, né? Vai virar um senador. Um candidato, né? Ele é candidato, não? Ou já é congressista? Não, ele é candidato. Tá como candidato, assim. Então já tá praticamente em campanha, né? Mas eu acho que tem muitas coisas positivas dali, né? Lá não tem ficha limpa, não, né?
Tem Que não. o cara foi terrorista da Rússia, pô. Tem não, tem Tem nenhuma. não, tem nenhum. Tô brincando. Inclusive, você pode ser presidente com processo ainda. Você pode estar preso ser presidente, É. isso acontece. Se você Isso estiver na acontece cadeia, você lá, pode você ser. pode. Aí Pode. você sai, volta a ser presidente, acabou, você volta pra cadeia pra cumprir a pena. É muito doido. Mas isso é nos Estados Unidos ou no Brasil? Nos Estados Unidos, Estados Unidos. se você estiver preso e for eleito, você pode ser eleito. Aí, tanto que o Trump tava com isso, ele podia ser preso. Aí você fala, mas se ele for preso, não, lá não tem ficha limpa. Ele ia ser preso, aí ele ia sair da cadeia pra ser presidente, porque aí eles dão esquece o passado. Aí ele é presidente, depois acabou o imunidade. presidente, ele volta pra cadeia pra cumprir a pena. Tá É certo. porque eles não imaginavam que um cara fosse ser preso também, né? Ninguém passou por Aí o isso. cara dá um. Melhor do que o cara que já foi preso ser presidente. Mas aqui vai ser isso também, lá também vai ser, e vai todo lugar. acontecer Né? demais. E não vai ser só Todo aqui. lugar não. Tem lugar que é Não, mais teve, pior. Vai ó, ser, tá vai lá- Mais pior de ruim. Ah, lá na Coreia do Sul aconteceu, ué. Acabou de acontecer. Não, mas aí, É mas mesmo? isso é outra história. É outra Vamos lá. história. Vamos lá, vamos focar no filme. Então, que mais você gostou, Humberto? Ou você pode passar pro Paulo já? Posso passar. Pode seguir. Cara, eu acho que a gente discutiu muito o que eu gostei, cara. Eu gostei eu acho que as lutas ficaram fantásticas. Eu gostei de ver que, pra quem acompanha Pirâmide, né? Principalmente a série, você vê como é que ele se adaptou ao escudo, que ele não tinha se adaptado direito durante a série dele, né? Então, Pra aprender, né? Então ele foi muito bom ele utilizar tanto o voo, as asas, quanto o escudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que ele evoluiu com Os dronezinhos também, que ajuda pra caramba. Ficou ótimo. Red Wing. Não, aquela parada dele fechar as asas, pôr o escudo no meio na frente assim, Nossa, ficou legal. e usar caralho. como se fosse um bólido humano, né? Um projétil é muito massa, velho. As lutas Ou pra se todas- defender do Hulk. A luta aérea ficou do caralho. Acho que é aquela luta aérea. Eu gostei muito de ter colocado o primeiro capitão lá. Acho que... Até o Isaiah Bradley foi E legal. assim, mostrar ele como mesmo velho, Forte pra diabo. forte pra cacete, dá um pau, cara. Dá um pau. É o que dá uma certa incoerência quando o Steve Rogers aparece meio frágil no final dos Vingadores lá. É. Ultimato, Mas né? parece que aquela volta dele, ele é mais velho, né, no final das contas. Ele fica Ele tá mais velho, né? Ele Pode está ser. mais velho que o Isaiah, né? E ele envelhece muito mais Esquece a idade lá, porque devagar. Mas assim, você vê assim que o ator... Ô, ele- Paulo, tem Não, uma série nova do Capitão América. só dar um destaque aqui pro ator, só pra eu fechar essa parte. Como que aquele ator é bom, né, cara? Você vê assim, você vê que ele tem dificuldade, mas ele entregou uma pessoa com idade que tomou o Super Soro. Ele deu conta, cara. Ele deu conta de entregar o que foi pedido. E ele é um excelente ator, cara. Pode continuar, Vitor. Não, eu queria falar o seguinte, tem uma série nova de quadrinhos do Capitão América que é muito no futuro. Os Vingadores praticamente acabaram, em teoria parece que o mundo vive bem, mas na verdade ele está sendo comandado por pessoas do mal. E o Capitão América, velho, ele tá velhão, ele tá muito velho. Só que ele é aquele velho brutão, sacou? Eu imagino o Capitão América velho assim, entendeu? Ele pode estar velhão, mas vai ter os ombros largos, ele pode até ter um pouquinho de barriga, mas tem as mãos grandes. Ele é tipo o Isaiah Bradley, Você entendeu? lembra... É um cara que fica velho, mas fica bruto. Você lembra na Dinastia M? Que eles vão lá pra batalha final, aí eles vão procurar o capitão. O capitão ele não foi congelado, ele viveu tudo, né? Aquele Isso. mesmo parrudão, os caras falam, não vamos tirar ele dessa vida, não. Você lembra disso? Que eles decidiram Lembro. não chamar ele, mesmo de parrudão ainda, mais velho, mais parrudão. Então, não Eu vamos acho que tirar tem que ele ser assim, velho. dessa vida, não. Qual Mas- que é a graça de tomar o suco e não ficar gigante? Suco de fruta gummy. É importante. Vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Não, eu queria falar que eu gostei agora. Então tá. Isso, fala aí. Então, por favor, Eu vou fale. repetir o que vocês falaram, cara. As cenas de luta são excelentes. Eu gostei da cena de luta contra a Sociedade da Serpente. Gostei da cena de luta no ar. Eu achei que eu lembrei até de Top Gun com aqueles aviões lá e tal, com aqueles caços. Achei do caramba. E o Top Gun novo, ele é um filme que conseguiu fazer essas cenas de ação no ar bem interessantes. A luta final contra o Hulk eu achei do caramba, gostei demais. Eu não gostei do desfecho. Não é que eu não gostei, poderia ser melhor o desfecho, mas eu achei muito legal, entendeu? A luta ali em si. Eu gostei do Joaquim Torres também. Eu achei que no começo, quando ele faz uma piadinha lá, depois que ele derrota a Sociedade da Serpente, eu falei assim, ih, vai ser o Gimli, vai virar o alívio cômico, toda hora fazendo gracinha, vai ser uma bosta, né?
Mas o Gimli, né, do Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, a gente, né, uma das coisas que eu, Humberto, Paulo não gosta Aí também é a nossa é o pirâmide. excesso de alívio cômico. Oi? É a nossa pirâmide Tem que também. assistir as nossas. É colocar o bicho como alívio cômico do filme e aí estraga o personagem original, né? E aí eu fiquei pensando nisso, mas não, teve aquele negócio ali e tal, e depois acabou, era justificável pela euforia que ele tava de tentar ser um super-herói ali. E aí acabou, não teve tanta piadinha e tudo. Então eu acho que em termos de ficar fazendo piadinha demais, que a Marvel tava fazendo, nesse filme ele não fez e ficou legal. Eu gostei disso daí, sabe? Por incrível que pareça, eu gostei de resgatar esse filme do Hulk. Eu reassisti, fiquei 2 noites sem dormir para reassistir Eternos, o Hulk, Falcão e Soldado Invernal. Eu não vi toda a série não, mas eu vi uns pedacinhos. E o filme do Capitão, eu não vi o primeiro, que eu não curto muito, mas eu vi o Soldado Invernal e Guerra Civil, que são 2 filmes foda. E não precisava de ver, que eu lembrava de tudo, né? Mas é aquele negócio, né? Aí eu fui Você e queria vi, cara, e eu você queria uma gostei. desculpa. Tive uma desculpa para poder brincar. Fato é E esse. aí, cara, eu gostei de resgatar isso do Hulk, sabe? Só não gostei de não ter o Hulk. Tinha que ter o Hulk. Tinha que ter o Hulk em algum momento. O motivo do Ross virar o Hulk podia ser porque ele viu o Bruce Banner lá indo atrás conversar com ele, entendeu? Era melhor do que aquelas paradas lá todas do líder e tudo. Então, assim, eu gostei. Eu acho que não é um filme foderaço, mas é um filme que tenta pôr a Marvel nos trilhos de novo e remete pra mim à primeira fase, aos primeiros filmes da Marvel lá. Eu acho que é um filme decente, tem os seus erros, mas tem os seus acertos também. Foi um divertimento ótimo. Eu achei, assim, você ir no cinema pra ver cenas de ação, são cenas de ação muito competentes. Teve muita gente que criticou muito o CGI, falou que no final, na última luta lá, tinha umas coisas que Nossa, incomodavam. não, Eu não vi nada disso. excelente. Achei Então, excelente o CGI do Hulk. Assiste Flash. Assiste. Vai, comparação. é igual o Paulo falou, né? Comparação. Vê o Capitão América 1 e vê o Lanterna Verde na sequência. Nossa, foi triste, Vê o Flash cara. e depois vê o Capitão América Foi e triste. o Admirável Mundo Novo, que foi- vira o melhor do mundo. Foi triste mesmo. O pior é que a gente viu o Capitão América primeiro, depois do Lanterna Verde. Se a gente tivesse visto o Lanterna Verde depois do Capitão América, seria melhor. Não, aí você sai pra um ruim, né? Vai, foi foda. Mas aqui, pra gente encerrar aqui, queria perguntar pra vocês assim. Tá, vamos buscar aquela cena final, por mais que eu não gostei. É uma informação que já foi fechada, que o Chris Evans, que faz o Capitão América, ele está confirmado em Guerras Secretas, né? Então, assim, como que você queriam ver, e ele vai entrar provavelmente como Capitão América, né? Ou talvez como Tocha Humana, não sei. Tocha América. Tocha América, sei lá. Mas como que vocês queriam ver esse embate que o Sam agora como Capitão América, né? Com o Chris Evans nessa Guerra Secreta. Um embate um contra o outro? Vai ser um embate, isso é fato. Que não vai ser do Não, mesmo não é universo. fato, mas pode ser, ué. Se for um Capitão América de uma terra paralela qualquer, vai e ser um aí ele, embate. de repente, eles podem brigar no começo, depois fazer amizade. O quadrinho é sempre assim, né? Ué, porque querendo ou não, os valores vão ser iguais, mas cada um defendendo sua própria realidade. Cara, Se for das incursões, uma terra pode destruir a outra. eu vou te então, falar só que tem se lutar eles contra quiserem dar peso pro Capitão América novo, pro Sam Wilson, eles vão criar eles como o ponto de equilíbrio e razão pro processo. Por conta dos valores que eles têm. Não sei como é que eles vão conduzir, o quão próximo eles vão fazer da revistinha, mas acho que em algum momento o embate vai ser solucionado pela bondade de cada um, sabe? Eles vão assim, são os bonzinhos e eles vão chegar num ponto de razão que a bondade tem que imperar. Importante, não tem expectativa alta, porque a chance de ser ruim é boa. Cara, deixa eu falar mesmo, que eu acho que A chance de ser ruim é boa. O Vitor vai falar um trem melhor, mas eu queria ver, cara, assim, pra ser assim, bem antagônico, eles podiam pegar aquela versão que fizeram quando mudaram Do Hydra, Capitão Hydra. Capitão Hydra, cara. Imagina, aquele. E aí o aquele- Sam ia chegar tudo assim, Steve, você voltou, e o outro é todo do mal, né? Não, ele fazer. Você ainda tem um bem dentro de você. Não. E aí ainda começar um embate assim, a mesma coisa. Pô, eu tenho que destruir um cara que era minha referência, mas porque ele é ruim. Ia ser um embate legal, cara. Eu ia gostar de ver.
Mas eles não vão fazer isso. Pois é, esse é o problema. Pode ser muito aleatório. Pode ser qualquer tipo coisa. Vai depender da quantidade de roteirista, a quantidade de gente que nem entende do universo. Que eles vão vai também depender da quantidade de intromissão de executivo no meio da... Eu quero que seja assim, né? Esse é o problema. Vai voltar com o Thanos. Também dos contratos, né? Não, eu vou ir, mas eu quero... Volta o Thanos, porque o Thanos era bom. Põe uns 3 Thanos aí, né? Vitor, você... Antes de eu falar isso, eu queria falar mais uma coisa que eu gostei muito no filme, foi ver o Harrison Ford na Marvel, saca, velho? O Harrison Ford, eu considero um ator muito foda. E mesmo com falas meio ruins e tudo, ele conseguiu fazer um personagem legal ali. E ver o Harrison Ford ali é muito legal. Quando eu era criança não, né, que eu já era velho igual o Humberto, mas quando eu vi Star Wars, Humberto queria ser o Luke, eu queria ser o Han Solo, sacou? E aí depois vem Indiana Jones, aí, sabe? Então, assim, cara, ver esse cara que é um herói da vida real, não é herói da vida real que eu posso dizer assim, que é um dos atores que representava os heróis. Né? Na cultura pop em si, ele tá presente total na cultura pop, em várias... Isso, ver um cara que representou um monte de papel que eu gostava, um ator que eu admiro no universo Marvel, pra mim foi muito gratificante. Então, eu curti muito de ver ele ali, sabe? Eu gostei muito disso no filme também. Mas isso é uma coisa, né? Agora, e respondendo a sua pergunta aí, como que seria esse embate aí? Eu acho que essa resposta que o Paulo deu é muito legal, porque o Capitão Hydra é um cara que ele é igual ao Steve Rogers fisicamente, mas ele é totalmente do mal. Ele não tem nada bom para ser resgatado no fundo, se for igual aos quadrinhos, né? Ele é um cara que acredita na supremacia do nazismo, entendeu? Ele é sei lá, velho, é um filhotinho de Hitler, né? Vamos falar assim. Com super soro. Então, com super soro, logicamente. Então, assim, ele é pior do que o Caveira Vermelha, se for pensar de certa maneira, né? Então, a ideia do Paulo é boa. Agora, como que seria isso daí? O que eu acho que seria legal é, mais do que o Steve Rogers contra o Sam Wilson, é essa possibilidade de multiverso. Igual apareceu lá no Homem-Aranha, nós vimos 3 Homem-Aranhas que a gente conhece. No Capitão América, não tem 3 filmes assim de Capitão América diferentes que teriam o mesmo impacto do Homem-Aranha. Mas, por exemplo, eu gostaria de ver um embate que na hora que aparecesse o Capitão América ia ter ali a Capitã Carter, o Capitão América do Steve Rogers, né, do Chris Evans, o Capitão América do Sam Wilson, de repente um Capitão América do Isaiah Bradley, que realmente vestiu o uniforme e lutou como Capitão América, porque tem nos quadrinhos isso também, entendeu? Ele tem um uniforme ali que tem aquelas, como se fosse aquela cota de malha, com aqueles anéis assim por cima e tudo, a máscara dele é só a faixa vermelha amarrada assim em volta dos olhos, com um buraco nos olhos, claro, não é igual o Demolidor, e com a vestimenta embaixo, assim, igual do Capitão América. Então, assim, eu queria ver o embate dessa maneira, assim, e o Sam naturalmente indo pro lado do Steve Rogers, achando que aquele Steve Rogers é o do mundo dele, mas na verdade eles não se conhecem, entendeu? É aquele negócio do manto, do herói e tudo, né? Mas eu acho a ideia do Paulo também muito boa, mas quando ele falou disso aí, o que eu queria ver são Capitães Américas diferentes. E eu tô citando esses porque esses tem no MCU. Se você for olhar no universo dos quadrinhos, você pode meter Capitão Britânia, você pode meter o Capitães Américas de mundos diferentes, onde são pessoas diferentes, né? Não só como a Capitã Carter, que a gente tem a referência do What If, mas aí tem uma pancada de coisa que pode fazer diferente, entendeu? Tem um Capitão América que é o Deathlock. Quem não sabe, Deathlock é um programa do governo que pegava cadáveres de soldados e transformavam em robôs. Então, ele tinha uma parte do cérebro humano ali e uma parte robô. O Deathlock é um robô que é um cara que consegue controlar a parte robótica dele e ele volta a lembrar de tudo que aconteceu, ele volta à vida e ele para de trabalhar para o governo. Mas tem um quadrinho que ele é o Capitão América, que é fizeram isso com o Steve Rogers, entendeu? Então, assim, as possibilidades são inúmeras, mas em termos de embate que o Paulo perguntou, eu queria ver tanto o Steve Rogers quanto o Sam Wilson tendo que brigar a princípio, depois se unir para brigar com outros Capitães Américas diferentes. Legal, perfeito. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você já viu o filme, comenta pra gente. Vai lá no YouTube, lá no nosso canal, lá na parte de comentários e fala com a gente o que você gostou desse episódio aqui também. Até a próxima!
Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Não escutem o Paulo quando ele fala que não tem filme perfeito. Vocês querem ver o filme perfeito? Assista o Conan. Tá bom? Um abraço, até mais.